Essa é a aula 17 do curso básico de Excel VBA completo. Eu me chamo Edivan Cabral e vou falar sobre o controle Command Button. Eu vou abrir aqui uma pasta de trabalho nova e o que eu vou falar aqui não vai ter assim, não vai precisar de salvar. Eu vou salvar e disponibilizar para você ter aí, mas não há necessidade. Vou dar um Ctrl B para poder salvar. Vou vir aqui em meus documentos e vou salvar como aula 17. E aqui eu preciso habilitar o conteúdo para pasta de trabalho habilitado para macro, que é o tipo aqui. Vou dar um OK, salvar e pronto. Alt F11, vou dar aqui um Ctrl R, caso essa janela aqui não esteja aberta, eu vou dar um Ctrl R. E vou adicionar um formulário clicando aqui no botãozinho de adição direta de formulário. Clicando aqui, ele se adicionou. Eu vou adicionar agora o controle botão de comando, que tem esse AB aqui, ó, botão de comando. Se a sua caixa de ferramenta não estiver visível, clica aqui nesse martelinho que ela aparece aqui. Então, vou adicionar aqui um controle. Vou adicionar um segundo controle aqui, com botão. Perceba que quando você adiciona, eles vêm com Command Button 1 na propriedade Name e vem com Command Button 1 na propriedade Caption. E o próximo aqui vem com a mesma coisa, porém 2. Se você for adicionando, ele vai colocando essa numeração aqui nos controles, tá? Então, vamos pegar aqui o primeiro, ó, uma propriedade que você tem que aprender sempre a alterar é o nome. Então, esse botão, vou chamar ele de btn salvar. O segundo aqui, vou chamar de btn alterar. E o terceiro eu vou chamar de btn excluir. Então, cada botão coloca o nome de acordo com o que ele vai fazer. E aqui, ó, a propriedade Caption é o texto. Então, vamos lá, ó, salvar. Aqui vai ser excluir, né, alterar. Próximo aqui vai ser excluir. Então, o que a gente pode estar fazendo aqui? O botão ele é usado única e exclusivamente para você clicar, né? Você executa, preenche aqui as informações que você quer e clica neles, certo? Então, só para a gente entender aqui, vamos fazer o seguinte, vamos dar 2 cliques no primeiro. Vamos escrever aqui, ó, mostre uma mensagem na tela com o texto salvo com sucesso. Aí vamos fazer a mesma coisa para o outro agora. Vamos dar 2 cliques. Mostre uma mensagem na tela com o texto alterado com sucesso. Vamos agora para o excluir. 2 cliques nele, mesma coisa, mostre uma mensagem na tela com o texto excluído com sucesso. Ok. Então, vamos executar, dar um F5, clicar, ó, salvo com sucesso, alterado com sucesso, excluído com sucesso. Ok. Agora, o que a gente pode mudar nesses controles? A propriedade Accelerator é uma espécie de atalho. Por exemplo, aqui no salvar, a primeira letra é a letra S. Então, eu vou colocar aqui que eu quero que a letra S ative o clique desse botão. Então, aqui, ó, ele ficou dessa forma aqui, ó. Ele ficou salvar, né, que é o texto. Porém, a letra S está com um grifadozinho aqui embaixo, certo? Indicando que se você pressionar a tecla do seu teclado Alt mais a letra S, ele vai ativar o clique desse botão. A letra que tiver com esse sublinhado, você usando ela em conjunto com o Alt, ativa o clique daquele botão, tá? Então, aqui no alterar, vamos colocar a letra A. Perceba que no alterar, ele tem aqui 2 letras A. A primeira maiúscula, a segunda minúscula. Como eu coloquei aqui no Accelerator a letra A minúscula, ele grifou aqui a letra A da palavra, a segunda letra A. Isso não tem importância, vai funcionar do mesmo jeito. Só que se você quiser que ele fique aqui na primeira letra A, como ela está maiúscula, você tem que colocar aqui no Accelerator a letra A maiúscula, para poder ele pegar a primeira ocorrência, certo? Então, vamos colocar aqui a letra A maiúscula, e perceba que ele vai trocar. Aqui no excluir, a gente vai colocar a letra E. Então, pode ser minúscula ou maiúscula, porque só tem uma, tá? Então, executa aí o seu formulário, pressiona a letra Alt, segura a tecla Alt e pressiona a letra A, ó, alterado com sucesso. Pressiona Alt E,
alterado, é excluído, Alt S, salvo. Então, o Alt esse Accelerator é um atalho, tá? Todo controle que tiver esse Accelerator, o efeito é o mesmo. Outra coisa que a gente pode mostrar aqui também, a propriedade backstilo, que é o fundo. Por exemplo, se eu alterar o fundo do meu formulário, eu vou colocar ele cinza. Ó, os botões estão brancos. Se eu quiser que os botões fiquem transparentes, eu venho aqui no Backstyle e escolho a opção transparente. Ó. Então, quando eu executar, olha só que ele tem um efeitozinho diferente dos outros. Ó. Dá esse aspecto de transparência mesmo. Outra coisa que a gente pode estar fazendo com os botões, alterando a cor do texto. Isso aqui, todo o controle praticamente tem isso, tá? Então, aqui, ó, vamos executar. Está aqui o nosso controle salvar com texto branco. Deixa eu fechar aqui. Deixa eu ver mais o que a gente pode estar falando a respeito. Tem essa propriedade Control Type Test, ela é bem interessante. Ó. Vamos colocar assim, ó, o que você escrever aqui, vou escrever legenda. Quando você executar, se você deixar o mouse em cima, ele aparece essa caixinha amarela com o texto que você escreveu nessa propriedade. Então, assim, não é só o Command Button que tem essa propriedade, não, tá? Basicamente, quase todos os controles têm. Aqui vamos colocar, então, assim, ó, clique para salvar, clique para salvar. Aí, entre parênteses, eu sempre gosto de colocar Alt mais a letra S, só para a pessoa saber que aquele atalho faz isso. Então, vamos aqui, ó, clique para alterar, entre parênteses, Alt mais A. E o mesmo aqui para o excluir. Clique para excluir, e aqui no entre parênteses aqui na frente, Alt mais E. Então, vamos executar aqui para a gente ver. Tá aqui, ó. Clique para alterar, Alt S, clique para excluir, alterar, Alt A, aqui era salvar, né? Falei errado. Clique para excluir, Alt E. Deixa eu ver mais o que a gente pode estar falando aqui. Tem aqui uma propriedade, deixa eu arrastar ele aqui, ó. Deixa eu colocar aqui um controle TXbox. É a propriedade default. Então aqui, ó, se você colocar esse controle salvar como default, vou colocar ele para verdadeiro. Então vou executar. Quando eu digitar alguma coisa aqui, se eu der um Enter, ele automaticamente ativa o clique do botão. Deixa eu tentar aqui com o alterar. Eu vou alterar o default dele para True. E aqui, ó, automaticamente, quando você tem mais de um controle, deixa eu apagar isso aqui que acabou gerando por acidente. Se você alterar o default aqui, ó, do excluir para verdadeiro, ele automaticamente retira esse default do alterar. Então, só pode ter um controle como o default dentro do formulário. Default significa padrão, tá? Pré-definido já, né? Então, quando a gente executar aqui, ó, digitar alguma coisa aqui e der um Enter, ele já vai executar o clique do botão que você definiu como default. Então, se você não tiver nenhum botão definido como default, aqui, ó, deixa eu vir aqui, alterar para falso. Quando você executa, se você estiver dentro aqui do botão, do TXbox, e der um Enter, ele cai para dentro do controle. Aí você vai precisar dar outro clique para poder ativar. E já tendo como default, ele não precisa de dar dois cliques, ele já ativa logo o clique do botão. Então, assim, coloca default quando você vai utilizar o botão para salvar, por exemplo. Se você quer só dar um clique e ele já ativa o evento daquele botão. Aí nós temos também a propriedade Picture. Deixa eu fazer aqui com esse alterar, que é a propriedade onde você vai colocar uma imagem no seu botão. Eu vou abrir aqui a internet, vou pesquisar aqui um site que eu pesquiso bastante ele, é o iconarchive.com. Ele tem várias imagenzinhas onde a gente pode estar utilizando. Eu vou pesquisar aqui, por exemplo, Refresh. Ele é um site em inglês, tá? Você vai ter que pesquisar as palavras em inglês. Aqui no size eu vou alterar, por exemplo, para 24 por 24 pixels, que aí as imagens já vão ficar no tamanho já que eu quiser. Essa licença aqui também é importante você colocar aqui, ó, comercial free, porque você pode violar direitos, né, autorais de algumas imagens. Aqui, essa licença comercial free significa uso gratuito até comercial, tá? Então, assim, cuidado com as imagens, aqui eu estou usando apenas para te mostrar. Então, o que eu faço? Eu vou pressionar a tecla Print Screen do teclado, tá?
Vou abrir agora o Paint ou algum outro editor de texto que eu consiga colar esse print e vou dar um Ctrl V aqui. Então agora eu tenho as minhas imagens, ó. Eu vou utilizar vou pegar essa daqui, ó. Essa aqui. Então o que que eu faço? Eu venho aqui na ferramenta cortar, clico nela. Aí aqui, ó, o meu mouse vai obter esse formato de cruzinha aqui. Então eu vou desenhar a imagem, pegar o quadrinho, o menor quadro possível dessa imagem aqui, ó. Fiz aqui. Vou clicar agora em cortar novamente para poder ele fazer o corte. Cortei a imagem, eu clico em salvar. O tipo aqui, ó, vou colocar salvar. O tipo tem que ser bitmap. Aí você vai escolher o bitmap aí das cores que você quer. Eu costumo pegar esse 24 bits aqui, ó, porque aí no caso ele não fica muito pesado e fica uma imagem de uma qualidade boa. 24 bits e vou salvar. Fez isso, salvei a minha imagem. Agora eu volto aqui no Excel, no botão, na propriedade Picture, clico aqui e vou localizar essa minha imagem aqui, ó. Salvar, tá aqui. Vou dar um abrir. Então ela veio para cá. Para ficar mais realista, como o fundo da imagem é branco, eu vou alterar o fundo do botão também para branco. E aqui embaixo, na propriedade Picture Position, eu vou abrir e vou ir trocando. Vou pegar o 0, ó. Vou ir trocando a tela, ficar com o texto e a imagem alinhada. Tá vendo aqui, ó? Cada um desses que você troca, ele vai mudando a posição do botão e a posição a imagem, no caso, e o texto, tá? Deixa eu ver aqui. Então, eu acho que teria que ser a opção 2, ou a opção 1 aqui, ó. Que seria o texto, seguido a imagem primeiro, depois o texto. Aí, para ficar mais certinho aqui, ó, no Caption, vamos dar alguns espaços aqui. Vou dar uns 3 espaços para o texto ficar um pouquinho mais longe da imagem. Então, assim, isso aqui são coisas básicas que eu estou te mostrando para você trabalhar com esse controle. Você pode pesquisar também mais coisas a respeito, tá, desse controle para você aprender de fato a utilizá-lo.